Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é aquele vídeo, né, que eu gosto de soltar aí pra vocês. O vídeo que eu gravo a mais, né, aqui. Hoje de uma forma diferente aqui pra vocês. Hoje coloquei microfone e espero que não esteja fazendo barulho aí pra vocês, porque hoje eu tenho vizinho. Tá, gente? Meu vizinho está aqui do lado, né? Geralmente não mora ninguém aí, eles vêm só passar final de semana. Mas hoje eles estão aí porque eles estão reformando, né, a casa aí. E eles estão colocando piso, trocando piso. Então tá fazendo aquele barulho, sabe? De máquina quando corta piso. Espero que não esteja atrapalhando aí vocês. Tá? Por isso que resolvi colocar o microfone para abafar um pouco, ver se não sai o barulho, tá? Também estou lavando roupa. Hoje aqui para mim é sábado, tá? Olha só, estou fazendo esse tapete aqui, que é o tapete Sara Espiral, tá bom? Estou amando fazer um tapete super gostoso. Já tenho passo a passo aqui no canal pra vocês, tá bom? Já gravei, já soltei aí pra vocês, tá? Se você ainda não viu, vai lá, tá? Depois desse vídeo, vai lá ver, assiste, faz o seu tapete também, tá bom? E hoje, gente, é um crochê com bate-papo, tá? Aqui pra vocês, né? Estava pensando aqui e resolvi abrir a câmera aí, enquanto eu faço crochê, conversar com vocês, tá bom? Gente, o que você já fez para não desistir do crochê? Né? Porque eu sei que é bem difícil, né? Bem complicado o crochê. Tem hora que a gente tem vontade de largar tudo, né? Deixar pra lá. Gente, há um tempo atrás, eu tive essa vontade, sabe, de largar tudo, mas é uma coisa que era o meu sonho aprender a fazer o crochê, né, e viver do crochê, tá? Muitos anos eu consegui ficar só com o crochê, tá? Fiquei com o crochê, só fazendo crochê, ficava aqui em casa. Meu marido saía para trabalhar, meus filhos iam trabalhar e eu ficava em casa somente cuidando da casa, né? Das coisas e fazendo crochê. No começo do meu canal, gente, eu nunca falei isso, vou falar isso agora aqui, tá? No começo do meu canal, eu até que monetizei rápido, sabe? Monetizei rápido, tal, né? Alcancei tudo as regras lá que tinha antes, né? Que agora eu não sei mais como é. Mas quando eu comecei o meu canal, eu tinha que ter 1.000 inscritos e 4.000 horas, né? Assistida. Gente, os 1.000 inscritos foi até rápido para conseguir. Tá? Graças a Deus, Deus me ajudou, me abençoou e os 1.000 inscritos eu consegui rápido. As 4.000 horas, gente, de vídeo assistido, que foi bem difícil, né? Aí consegui monetizar meu canal, fiquei super feliz, né? Recebi a carta com o código lá, o PIN, né? Não sei como que fala. Faz tanto tempo, gente, que eu não lembro mais. Fiz lá tudo e fui monetizada, né? E, gente, no começo, eu não sabia fazer videoaula direito, né? Não sabia gravar direito também as coisas, né? Como que fazia, tal, como que posicionava a câmera para gravar. E fui aprendendo, tal, e depois, gente, com o passar do tempo, eu fui recebendo bastante críticas,
né? O pessoal entrava e deixava mensagem criticando o valor que eu vendia minhas peças, né? Tinha mensagem criticando que eu não sabia gravar. Tinha mensagem de pessoas falando, quando eu aparecia, falando que eu tinha que olhar para a câmera de tal jeito, né? Só críticas, gente, sabe? E eu não sabia, vou confessar para vocês, tá? Eu não sabia lidar com crítica, tá? Essas coisas me corroíam por dentro, me deixava super mal. Eu não queria aparecer no canal, sabe? Tinham mensagens pesadas, sabe? Na hora da raiva, assim, daquele impulso da raiva, eu respondia, eu escrevia, sabe, pra pessoa, depois eu ia e apagava. Eu falava, não vou retribuir da mesma forma, né? Só que aquilo, gente, ficava aqui dentro do meu coração, sabe, me magoando, porque eu não sabia lidar, não sabia o que fazer, né, com essa parte. E isso começou a me prejudicar aqui em casa também, né, com a minha família, meus filhos, meu marido, porque eu ficava corroendo, nossa, eu ficava chateada, assim, com raiva, aquela raiva por dentro, sabe, gente? E, nossa, e por várias vezes eu tive crise, sabe, de querer acabar com o meu canal, sabe? E meu marido, meus filhos estavam sempre ali comigo. Meu marido estava sempre. Toda vez que eu falava, eu vou excluir meu canal, não quero mais, meu marido me apoiando. Não, você não vai fazer isso, que você tá chateada, vai passar. Sempre conversando. Aí teve um dia, gente, que eu tava nessas crises, sabe? E eu não sabia que tudo isso que eu passava era crise de ansiedade. Eu não sabia disso, que eu tinha ansiedade. E teve um dia que eu tava aqui só com meu filho caçula. Aí eu peguei e falei, chega, vou acabar com o meu canal. E meu marido tava trabalhando, ele trabalhava na adega aqui na esquina da minha casa. E falei, chega, agora eu vou acabar com o meu canal. Aí eu fui, deixei uma mensagem lá nos posts, né, que antes era... esqueci o nome. Mas coloquei lá e falei que eu ia fazer uma live pra despedir do canal. Né? Algumas pessoas que me acompanhavam escreveu para mim. Ah, puxa vida, gosto tanto de você, tal, por que isso? Não acredito. E esse momento, gente, foi no momento de crise que eu tive de ansiedade, eu não sabia que eu tinha ansiedade. E eu fui lá e escrevi que eu ia fazer a live, encerrando tudo, tal, que eu não ia mais gravar, não ia ter mais canal. E o meu esposo viu e entrou em desespero, mandou mensagem pro meu filho, pediu para desligar a internet, porque eu ia fazer besteira e depois eu ia me arrepender, né? E a gente, quem tem crise de ansiedade, sabe como que é. É um turbilhão de sentimentos e quando dá aquela raiva, aquele desespero, a gente faz as coisas sem pensar, né? E eu fazia muito, graças a Deus, gente, hoje eu me trato, né? Eu faço terapia e graças a Deus eu estou bem melhor. Né, já consigo me controlar, sei quando eu estou entrando. Então, não é brincadeira, tá, gente? Se você convive com alguém que tem ansiedade, né, a depressão, que por muito tempo, né, muitos anos, pode-se dizer, eu acho que eu tive também depressão, mas como eu tenho a minha família, tenho tudo, eu não percebi. Mas eu tinha os sintomas, sabe? Um pouco eu tava feliz, daqui a pouco eu tava triste, eu tinha vontade de chorar. Então, gente, é muito complicado. E quando meu marido viu, né, falou pro Samuel, Samuel, vai lá, desliga a internet, esconde o modem, porque a sua mãe vai fazer bobeira e depois ela vai se arrepender. E meu filho fez isso, gente. Todo mundo entrou em desespero aqui em casa.
esconderam, sabe, o modem de mim, para mim não ver. E eu acabei, depois que passou, né, eu vi e falei, nossa, graças a Deus fizeram isso, porque com certeza eu ia me arrepender, porque é tudo o que eu gosto. Eu gosto de estar gravando para vocês, eu gosto, sabe, de estar mostrando o que eu tô fazendo, as peças que dá certo para mim, ajudar vocês. E, gente, eu continuei, sabe? Mesmo querendo parar, naquele sentimento de querendo parar, desistir. Aí eu fui e gravei vídeos, né? Comecei a gravar vídeo e falando disso, né? Sobre as mensagens ruins que eu recebia, as coisas que acontecia. E uma inscrita no canal, queridona, né? Que foi a Cidinha. Se você estiver assistindo, Cidinha, beijos, tá? Ela também mora no litoral e a gente conversa, tem contato, sabe? Não se conhece, mas a gente tem contato. Converso com ela pelo WhatsApp, né? Acompanho o trabalho dela também. Cida Lara. E eu chamo ela de Cidinha. E quando tá muita chuva aqui no litoral, né, na minha cidade, ela manda mensagem pra mim, preocupada, eu mando pra ela, tal, enfim, a gente virou amigas de rede social, né, daqui do canal, pelo carinho que ela tem comigo. E ela, gente, foi em um desses desabafos meus, né, chateada porque eram críticas, né, do valor que eu vendia minhas peças, das coisas, e eu falando no vídeo. Aí ela foi, escreveu pra mim e falou que não era pra mim dar bola, né, ligar, porque de tantos inscritos que eu tinha, era um só que criticava, né, que não era pra me levar em consideração, seguir em frente, porque tinha tantas outras pessoas que gostavam de mim, gostavam do meu trabalho. E eu fui pensando isso, gente, né, e falei, pois é, né, eu ia desistir por uma coisa que eu não sabia controlar, lidar, né, com críticas, essas coisas. E é besteira, né? E fui pedindo para Deus me ajudar, sabe, acalmar meu coração. E eu fui seguindo, né? Comecei a fazer terapia também para cuidar da minha ansiedade, porque foi numa consulta com um ginecologista, tá, gente, que eu descobri que eu tinha ansiedade. Eu passei na médica, né? E quando eu fui falar para a médica o que eu tinha, porque eu tinha endometriose, né? Tenho endometriose. E estou fazendo também tratamento para o mioma, que eu tenho mioma também. E numa dessas consultas com a ginecologista, ela percebeu que eu tinha ansiedade, né? E como era aqui pelo SUS, né? Aqui tem, né, uma parte que é a saúde da mulher, que se chama Pró-Mulher, né? Ele é voltado todo à saúde da mulher. É um lugar que só atende mulheres, tá, gente? Cuida da saúde da mulher. E eu consegui ir para lá devido à minha endometriose, né? O meu postinho de saúde me encaminhou para lá. E enfim, passando com a médica numa consulta, né? Conversando com ela percebeu que eu estava agitada. E ela percebeu, ela falou pra mim, nossa, Fran, você é ansiosa, né? Eu falei, sou. Aí ela virou pra mim e falou assim, você gostaria de tratar isso? Passar numa psicóloga? Na hora eu aceitei, gente. Na hora. Falei que gostaria, tal, e já saí do consultório dela, as meninas da recepção já marcou a consulta e desde então eu faço tratamento com a psicóloga, tá? Vou lá, faço terapia, não tenho vergonha de falar, tá? Porque graças a Deus, fazendo terapia foi o que me ajudou a melhorar a minha vida, a melhorar o meu convívio em casa, tá? Aprendi várias coisas que eu não entendia,
tá, na vida, aprendi a controlar a minha ansiedade, aprendi a controlar a minha raiva descontrolada que eu sentia de vez em quando, sabe? Gente, é muito bom, sabe? Eu acho assim que todo mundo, se tivesse a oportunidade, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Porque é muito bom você ir conversar, desabafar, falar dos seus sentimentos, o que você está sentindo para um profissional. Porque esse profissional, ele pode te ajudar, né? Eu tinha ansiedade, eu não sabia que eu tinha ansiedade. Eu não sabia o que era aquilo que eu sentia, né? Então, aquela tristeza, do nada eu estava feliz, de repente eu estava triste, eu tinha vontade de chorar, eu ia e ficava deitada, sabe? São coisas que eu nunca contei aqui no canal, né? Nunca contei, ninguém sabe disso. E, assim, e ver o sofrimento da minha família, né? Hoje que eu, né, graças a Deus eu estou melhor, eu vejo que a minha família sofria com isso, sabe? E eu não sabia dessas coisas, né? Porque a gente faz as coisas sem pensar, não, sabe? Tem algumas atitudes que ferem, machuca, e a gente não tem noção disso, que a gente tá machucando, tá ferindo, né? E desde 2021, 2020, eu acho que foi em 2020 que eu comecei a fazer terapia. Então fazem 5 anos, né? Só que teve aí a pandemia, a gente parou de ir, né? Enfim, eu acho que já fazem uns 5 anos que eu faço. Eu acho que eu comecei em 2020. Foi 2020 ou 2021, que daí começou a pandemia, a gente parou, depois voltou, né? Eu não me lembro muito bem, mas eu sei que faz bastante tempo já. E, gente, e graças a Deus eu estava fazendo terapia, porque para quem sabe, né, há 2 anos atrás, eu enfrentei a enchente aqui, né, em casa, e a gente perdeu tudo, né? E não foi fácil, sabe, gente? Não foi fácil. No começo, os dias, né, os primeiros dias, assim, a primeira semana foi terrível, porque eu não conseguia dormir direito. A gente acordava 6 horas da manhã com barulho de máquina, de caminhão aqui na rua tirando lama, sabe? Aqueles barulhos de ré de caminhão, gente conversando, porque eles vinham limpar super cedo. Então, gente, me batia um desespero, eu acordava já chorando, passava os dias mexendo na casa aqui, porque era muita lama, graças a Deus tive bastante gente me ajudando. Sabe, era bastante coisa para fazer, então eu acordava chorando. Foram momentos assim bem difíceis, sabe, bem difícil. E graças a Deus, gente, eu estava fazendo tratamento, sabe, estava na terapia. Minhas amigas de grupo, né, porque eu faço terapia em grupo, comecei sozinha e agora a gente tem um grupo que é toda segunda-feira à tarde. Então, toda segunda eu tenho o meu compromisso, que é cuidar de mim, né, ir para terapia, ver minhas amigas de lá, a gente conversar. Então, eu faço terapia em grupo. E a gente troca as experiências, a minha psicóloga Jaqueline ajuda a gente, sabe? A gente faz trabalhos maravilhosos lá. Muita coisa, gente, muita coisa legal. Como que fala? E eu tava lá, sabe? Elas me acolheram, me senti super acolhida. Então, graças a Deus, eu estava, sabe, fazendo minha terapia, né? Porque, assim, se não fosse isso, eu não sei como seria, sabe, gente, a minha cabeça. Porque é um trauma, sabe, que a gente fica. Eu, graças a Deus,
eu falo sobre isso, assim, eu gosto de falar porque uma que é uma experiência de vida, né? Você se vê ali quase, vê assim a morte, né? Praticamente assim. E depois que passou, a gente vê o perigo que a gente passou, né? Porque na hora a gente tá ali naquela adrenalina, né? A gente não tem muita noção do que tá acontecendo. Mas depois que passa pela altura da água que chegou, gente, chegou a bater no meu ombro a água. Ver que graças a Deus ela chegou nesse nível e parou de subir, porque ainda chovia, né? E eu gosto de falar, por quê, gente? Porque eu solto, sabe? Eu não fico com aquela lembrança que às vezes vem, não é todo dia, mas às vezes vem aquela lembrança daquela madrugada. E eu gosto de falar, sabe? Pra não guardar e soltar o sentimento, soltar o que eu tenho vontade de falar, né? E graças a Deus, gente, eu tava, sabe, num grupo de apoio, né, lá com as meninas me apoiaram, me ajudaram, sabe, eu pude me desabafar, chorar, chorei quando eu tive vontade de chorar, que é muito importante, sabe, gente, a gente sentiu vontade de chorar, chora, sabe, não é ser covarde porque tá chorando, chora que você libera aquele sentimento e você fica até melhor, né? E sabe, gente, e eu fazendo tratamento, por muitas vezes eu senti vontade de desistir de crochê, sabe? E quando eu sinto vontade, sabe, falar assim, ah, eu não tô vendendo, não sei o que eu faço. Eu lembro dessas coisas todas que eu já passei, sabe? Pego muito com Deus, né? Porque, assim, depois que eu passei por isso, gente, depois que a gente passa por um acontecimento na vida da gente que é grave, né? Que a gente se sente assim, que a gente nasceu de novo, né? Naquela noite lá, a gente nasceu de novo. Então, gente, depois daquela noite, eu passei a pensar na vida assim, bem diferente, sabe? Aqui em casa, a gente, graças a Deus, é bem unida, a minha família, eu, meu marido, meus filhos, né? Então, todo momento que a gente tem a oportunidade de estar nós quatro junto, a gente, sabe, aproveita esse momento. A gente sempre fez isso, sabe? Ai, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, quando eles eram pequenos, época de Páscoa, Natal, né? Páscoa, a gente escondia os ovos. Então, a gente foi sempre muito unido. E depois disso, gente, que a gente passou por tudo isso, a gente ficou mais unido ainda. Sabe, a gente faz questão de, durante a semana é correria, a gente não consegue almoçar nós quatro juntos, né, devido ao trabalho. Não são todos os dias que eu faço entregas do Mercado Livre, mas essa semana agora que passou, eu trabalhei todos os dias, né, só na segunda-feira que não, mas mesmo assim meu marido faz iFood, ficou o dia inteiro pro iFood. Meu filho mais velho também trabalha durante a semana, trabalha de segunda a sábado. Então, o horário que o meu marido vem, a gente já almoçou, né? Que ele vem para almoçar. Então, quando a gente tem a oportunidade do final de semana estar junto, nós quatro, que é no domingo, né? Que meu marido e meu filho caçula trabalham. Quando eles chegam, no domingo, à noite, a gente faz questão de sentar nós quatro na mesa e comer ali, sabe? Comer todo mundo junto, conversar, dar risada, sabe? Falar do seu dia. Todo dia a gente fala do dia,
Mesmo, né, que às vezes meu filho mais velho chega 9h30, 10 horas da noite, né, tem dia que ele faz hora extra no trabalho. A gente tá sempre falando, sabe? Ai, como foi seu dia? Então, gente, assim, eu aprendi muitas coisas, sabe? Me tratando, muitas coisas não vou falar tragédia, né, gente? Eu não gosto de falar tragédia. Mas, assim, com a enchente, sabe o que a gente passou de perder tudo, recomeçar novamente nossa vida, sabe? Porque eu olhava pro meu esposo, um olhava pro outro e falava, e agora? Como que a gente vai fazer? Mas Deus, gente, foi tão maravilhoso que colocou pessoas maravilhosas nas nossas vidas, tá? Minhas amigas de infância, que a gente cresceu junto, me ajudaram bastante, sou super grata, não tenho nem palavras, nem condições de agradecer assim, sabe? Eu só posso agradecer, porque eles me ajudaram muito, muito, muito. Quando eu vi, gente, a casa não tinha mais nada, quase nada, né? Meus barbantes, sabe? Que eu amava meus barbantes, perdi tanta coisa, eu ver, sabe, que foi tanta luta para mim conseguir ter o que eu tinha e de repente eu perder, ficar, sabe, dava para contar os barbantes que ficaram, que eu consegui recuperar. E a crochêtica, sabe, segurou na minha mão, me ajudou me reerguer, sabe, eu sou muito grata, muito grata. Olhava, não tinha nem aonde sentar aqui em casa, porque perdeu tudo, né, gente? Perdeu tudo. E roupa para vestir, sabe? Eu não tinha mais. E de repente, gente, eu vejo a minha casa toda montada de novo. Com sofá, tinha roupa. Foram chegando tantas doações, sabe? De repente eu olho minha casa montada de novo, com armário, com mesa, guarda-roupa, com tudo, gente, de novo. Então, eu sou muito grata a Deus, tá? Não cai uma folha da árvore, gente, se Deus não permitir, né? E eu acho, gente, eu levo pra mim, né? Nós todos aqui de casa levamos pra gente que foi a vontade de Deus, sabe? A gente tava escrito isso na nossa vida. A gente tinha que passar por isso, né? Talvez a gente esquecendo de agradecer, sabe? O pouco que a gente tinha. Deus, eu tenho certeza que ele deixou a gente ficar, porque nós quatro tem alguma coisa, algum propósito ele tem pra gente, sabe? E tudo isso foi da vontade dele. Ele fez pra gente aprender. E eu sou grata, gente, grata, porque por eu ter passado por isso, eu vi assim que eu sou uma pessoa querida, que as minhas amigas de infância gostam de mim, por mais que a gente não tenha contato, não tenha mais, assim, muito contato, né, igual era antes, todo dia tava junto, né, cada uma agora tem a sua vida, mas eu sei que elas têm um carinho enorme por mim, isso foi tão gratificante, gente, de em vida poder ter sentido esse carinho, sabe? Porque geralmente essas coisas, né, de amigo chorar com a gente, a gente vê isso quando a pessoa morre, né? E eu em vida, gente, eu pude receber esse carinho, né? Então eu tenho certeza que, assim, eu agradeço a Deus por ter passado por isso, porque a gente aprendeu a dar valor na vida, a dar valor a pequenos, né, a pequenas conquistas, a pequenas coisas, sabe? Virar, aqui em casa a gente vira um pro outro e fala eu te amo, sabe? A gente já falava, mas hoje é mais,
sabe? Abraça, beija, eu te amo, me dá um abraço. Sabe, a gente não tem vergonha de falar isso. Eu, quando eu tenho vontade de ter um abraço do meu filho, eu falo, me dá um abraço, me dá um beijo, eu te amo. Meu filho fala, eu te amo também. Então, aqui em casa é assim, com o marido, sabe? Então, gente, se eu passei é porque eu tinha que passar, né? Eu tinha que aprender a vida. Eu falo muito nos meus vídeos, gente, agradeça a tudo, tudo na sua vida. Agradeça as suas conquistas, agradeça as suas derrotas também, né? Se não deu certo, gente, é porque Deus não quis, não era o momento, né? A gente fala muito aqui, a gente trabalha assim, pegando rota, né? A gente agenda os dias que a gente vai trabalhar. E chega no dia de trabalhar, às vezes cancela as nossas entregas. Então, a gente acorda assim, olha, fala, nossa, cancelou. Ah, não era da vontade de Deus. Meu marido fala muito, sabe? Isso também eu falo. Ah, vamos agradecer porque não era pra ser. Sabe, o que dá errado a gente não consegue. A gente tá querendo, não deu certo, a gente agradece. Sabe, ai, não era o momento. Né? Então a gente aprendeu a ser assim. Né? Infelizmente foi assim, tem coisas que foram na dor. Né? Que a gente fala ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então, tem coisas que foram pela dor, né? Mas eu sou muito grata, gente. Muito grata mesmo. Sabe? A minha família, meus pais, meus irmãos, meus amigos. Tudo eu sou grata. E, gente, por que eu tô falando isso? Porque eu sei que é difícil, sabe? O crochê, ele é difícil. Se você tem um canal, tá começando agora, tá gravando, não tem visualização. O meu não tem muita visualização, sabe? Tem vídeo que tem vídeo que não, mas eu tô aí na luta, né? E o importante, gente, é a gente não desistir. É a gente continuar, a gente ir à luta, ir em busca dos nossos sonhos, né? Eu quis desistir, né? Falava, nossa, não vende agora. Eu ficava só no crochê, ficava aqui em casa, sentada, sabe? Não saía, não fazia nada, só crochê. Hoje, graças a Deus, foi uma opção minha, tá, gente? Foi uma opção minha de sair trabalhar com meu marido. Foi a melhor coisa que eu fiz, ter ido fazer entregas para o Mercado Livre. Que eu vejo pessoas, eu converso, eu dou risada, sabe? Tem coisas engraçadas que acontecem na casa do cliente. Tem coisa ruim também, né? Mas o que a gente não pode deixar é só a coisa ruim ser maior do que é bom, né? Então, eu levo isso pra minha vida. Fiz uma entrega lá, nossa, foi tão ruim, a pessoa me atendeu super mal, nossa. Aí eu já penso assim, aí eu faço a próxima. Na próxima foi maravilhosa. Sabe, a cliente saiu, sorriu, conversou, brincou. Então, aquele que foi ruim lá primeiro, eu já esqueci. Falei, não, aquele lá deixa pra lá, né? Deixa pra ela. Né? Se ela tá mal-humorada, deixa lá pra ela. E eu vou seguir aqui a minha vida. Nossa, esse aqui foi legal. Então, eu vivo assim hoje em dia, sabe, gente? E que eu queria falar, né? Quando eu estou assim, desanimada, não sei o que eu faço, tô desanimada com o crochê, não sei que cor eu vou fazer, não sei. Eu começo a assistir vídeos, gente, aqui no YouTube, porque tem tantas meninas maravilhosas aí, né, que compartilham experiências também com a gente. Então eu assisto vídeos delas, vou pesquisando cor de tapete, entro lá no Instagram, vou olhando os trabalhos, pesquisando modelos, olhando as coisas, assistindo, que isso faz dar uma garra, né, uma vontade de trabalhar, de fazer crochê. Pelo menos comigo acontece isso. Então, gente, quando você pensar em desistir, né, olha para trás, veja o seu momento hoje, sabe? O que você conseguiu conquistar até hoje, o que aconteceu na sua vida, sabe? Começa a ter gratidão no coração, porque quando a gente começa a ter gratidão, sabe? Falar, agradecer por tudo, e ter gratidão, gente, a vida da gente
anda de uma tal forma, sabe, quando a gente é grato, e parar, sabe, de só reclamar, ficar reclamando, ai, eu não consigo vender, ai, porque isso não deu certo, ai, porque, nossa, fulano no canal dela tem tantas visualizações, meu não. Gente, quando a gente parar de reclamar e agradecer, as portas abrem, tudo de bom na vida da gente começa a acontecer. Então, a gente com um coração grato, a gente vai muito além do que a gente possa imaginar, né? E leve para você, gente, leve para você que a gente não consegue mudar a outra pessoa, a mudança tem que vir da gente, né? Eu aprendi isso. E seja grato, grato, porque o coração grato, né, cheio de gratidão, a gente abre portas, tudo de bom vem, sabe? Coisa boa atrai coisa boa, né? E tudo, gente, tudo na vida muda, sabe? Quando a gente passa a agradecer, passa a ter gratidão, tudo muda, tudo fica diferente. Então, quando você pensar em desistir, lembre o que você passou, né, para chegar até aqui. E agradeça tudo que acontece na sua vida, coisa boa, coisa ruim, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. E leve para você, né, que não caia uma folha se não for da permissão de Deus, né? Se Deus não quis, né? Então, gente, vamos lá. Tá difícil, tá. Às vezes tá difícil para mim, para outra pessoa não tá, mas outra pessoa também tá difícil. Então é assim, né? A vida ela dá voltas, né? E um dia tá ruim, um dia tá bom, né? Então vamos sempre agradecer, né? O pouco que a gente tem. Eu sou muito grata porque eu perdi tudo, né? Todos os meus materiais e hoje em dia eu vejo o tanto de coisa que eu tenho, né, me olhar lá atrás, né, que eu não tinha condições de comprar um barbante e hoje eu tenho tantos, né, que eu tenho, assim, eu não sei nem com que cor trabalhar. Então, e era meu sonho ter isso, sabe, gente? Era trabalhar para uma fábrica de barbantes, receber os barbantes, era meu sonho. E eu consegui realizar, graças a Deus, a Crochética me deu realizou esse meu sonho, né? Até hoje, graças a Deus, sou muito grata, muito grata. E olhar lá atrás e ver hoje, eu falo, nossa, quanta coisa eu conquistei, né? Quanta coisa Deus fez para mim, né? Me ajudou me deixando viva, deixando minha família viva, né? E é isso, gente, eu só tenho gratidão, gratidão por tudo que eu conquisto, pelo meu trabalho, por tudo, tudo, tudo. Eu amo cuidar da minha casa, eu amo lavar roupa, eu amo, sabe, cuidar, lavar uma louça. Eu amo fazer tudo, gente, da minha casa, sabe? Tem hora que eu falo, nossa, tem que fazer, mas aí eu começo a fazer, eu falo, gente, como eu amo fazer isso aqui. Eu amo ser mãe, sabe? Eu amo meu esposo, amo, sabe? Abraçar, beijar, dar beijinho, falar eu te amo, né? Meus filhos, gente, eu amo ser mãe, amo tudo, 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 né? Então, vamos ser grato, né? A gente tem mais coisas para agradecer do que reclamar se a gente parar para pensar, né? E se você estiver aí passando por uma dificuldade, né? Assiste esse vídeo, gente, vem aqui refletir, né? Para um pouquinho, reflita a sua vida, veja o que você é, como você era lá atrás e como você é hoje, né? Veja quanta mudança aconteceu na nossa vida, quanta conquista a gente conseguiu, né? Não foram só coisas ruins, né? Coisas boas também, né? A gente tem que parar de pensar só naquilo que foi ruim e lembrar que também a vida também é feita de coisas boas.
E a gente precisa parar um pouquinho e pensar e refletir, né? Que também tem coisas boas, não só ruins. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, sabe? Um desabafo aí para vocês também, para vocês verem que tudo isso aconteceu na minha vida e eu tô aqui firme e forte, graças a Deus, né? Com saúde, cuidando das minhas coisas, aí fazendo meu tapetinho novo. Olha só, o tapete Sara, que já tem o passo a passo aqui no canal para vocês, tá bom? E vamos lá, gente, não vamos desistir, sabe? Tem os períodos que é ruim, mas também tem período bom, tá bom, gente? Então, beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!